Jesus. Mais uma vez, graça e paz a todos. Amém. Que o Senhor Jesus possa estar nos dando graça. Mais um dia reunidos em torno da palavra do Senhor, onde nós temos crescido na graça, no conhecimento, onde o Santo Evangelho do Senhor tem nos alcançado, e isso é motivo de alegria para nós. Nós estamos terminando mais um ano, e pela misericórdia do Senhor nós estamos aí no final do capítulo 3, onde nós estamos expondo a carta completa de Romanos, e este ano conseguimos, aí pela misericórdia do Senhor, andarmos aí até o capítulo 3. Então foi um ano onde nós meditamos na primeira parte da carta de Paulo, onde o apóstolo Paulo ele se esforça para nos mostrar o Evangelho de maneira maravilhosa, de maneira gloriosa, de maneira que nos deixa apaixonados. E nós vimos o cuidado do apóstolo Paulo em nos trazer essas informações, pois essas informações são fundamentais para a igreja do Senhor e também para nós cristãos. Nos últimos cultos, nós vimos as expressões mas agora e mais agora sem lei. E juntando essas duas expressões, nós vimos o peso que ela nos traz agora, para podermos olharmos para agora se manifestou a justiça de Deus. Isso é importante para nós. E nós não podemos passar por essa expressão, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Nós não podemos passar desapercebidos por ela. Assim como nós olhamos para as outras expressões e nós vimos o quão importante elas são para o todo da doutrina, que nós não podemos ignorar. E o que nós temos agora é uma doutrina maravilhada, é uma doutrina maravilhosa, pois é uma doutrina que nos fala que a justiça de Deus se manifestou. E quando nós estamos falando dessa justiça de Deus que se manifesta, estamos falando da salvação somente pela fé. E nesse ponto nós temos que ressaltar algumas coisas muito importantes, porque não podemos fazer confusão com essa doutrina. Esse ensino ele é fundamental para a igreja de Cristo. Se você não entender, não compreender essa doutrina da justificação somente pela fé, você estará correndo sério risco, pois de não conhecer o Evangelho. E se você não conhece o Evangelho, você não pode ser salvo. Se o Evangelho não é apresentado de maneiras corretas, se o Evangelho não é pregado, se essa doutrina não é glorificada da maneira correta, você pode terminar longe de Deus. Então hoje, nessa noite, tudo que eu peço ao Espírito Santo é que nos oriente e que nos dirija, pois o que estamos fazendo na carta de Romanos é algo maravilhoso. Passarmos quase um ano inteiro nesses 3 primeiros capítulos foram encorajadores para nós. Durante um ano todo nós meditamos, nos debruçamos sobre o Evangelho, sobre a única mensagem que precisa ser pregada e anunciada aos homens dia após dia. Essa doutrina, ela diz respeito à nossa salvação. Pois quando você fala que é salvo, quando você fala que está salvo, você está dizendo que você está sendo justificado por Deus. E se você não entende isso, você não está sendo justificado por Deus. Pois essa doutrina ela tem que penetrar nos nossos corações e germinar. E isso tem que produzir em nós alegria, satisfação, descanso, confiança. Tudo isso, todas essas coisas têm que estar em nós, pois o Evangelho diz que nós somos salvos por graça.
E hoje, nessa noite, nós vamos olhar um pouco para esse instrumento dentro dessa doutrina da justificação pela fé. Pois nós não podemos atribuir a nossa salvação à nossa fé. Mas a fé é o meio a qual Deus proveu para nós. Então, pela misericórdia do Senhor, tudo que eu peço ao Espírito Santo é que nos direcione. Então vamos, mais uma vez, nessa noite, nos alegrarmos com o Evangelho. Então, por isso, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui, em torno da Palavra de Deus, para juntos, mais uma vez, meditarmos no Santo Evangelho do Senhor. Nos últimos cultos, nós vimos as expressões, mas agora e sem lei se manifestou a justiça de Deus. Tendo entendido essas expressões da maneira correta, podemos agora continuar para o que vem a seguir, pois agora iremos ver o que é essa justificação pela fé em Cristo Jesus. E entendermos o quão importante essa doutrina da justificação pela fé, e aqui somente pela fé. E espero que essa doutrina abra os nossos olhos, e abra os olhos de muitos, e consolide a fé de muitos irmãos. Também, pois, essa é a minha súplica ao Espírito Santo nessa noite, que possamos nos deleitar juntos nessa doutrina, e nos alegrarmos nela, descansarmos nela, e entendermos o quanto ela é maravilhosa. Vamos, hoje nessa noite, mais uma vez, a nos apegar ao texto e à porção que nos está reservada para essa noite, para o dia de hoje. Então eu quero mais uma vez ler o texto, e assim então pensar do texto a porção que nos está reservada na noite de hoje. E assim então podemos meditar e sermos agraciados. Vamos então à leitura do texto de Romanos capítulo 3, do 21 ao 31, que diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, do 21 ao 31. Aqui está a nossa porção da palavra de Deus para hoje. Nós iremos nos apegar da parte que diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Amados, como sempre, temos muitas coisas para olharmos aqui nessa parte do texto, que não podemos deixar passar em branco de maneira alguma, e sem dar a devida atenção a cada uma delas. Então vamos olhar para a primeira parte do texto de hoje, onde diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Justificação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a doutrina, amados. Doutrina fundamental para todo cristão e também para toda a igreja. Doutrina essa que levou Martinho Lutero a dizer: onde uma igreja está de pé ou cai. E aqui temos agora, junto com isso, a exigência para sermos justificados. Agora que a justiça de Deus nos foi revelada, devemos agora observar qual é a ferramenta que Deus usa para tal doutrina. E por se tratar de uma ferramenta, devemos então entender claramente que é o meio e não a causa da nossa justificação. Pois muitos têm falhado nessa questão, dessa parte da doutrina, onde nós vemos que a fé, ela é o meio, o instrumento, e não a causa da nossa justificação. E esse meio foi preparado por Deus também. Pois bem, amados, vimos no versículo 21 que a justiça de Deus é nos manifestada. Ou seja, que a justiça de Deus agora ela é revelada a nós. Assim como a ira de Deus também foi revelada, agora a justiça de Deus também nos é manifestada. Agora nós temos que, através do conteúdo da carta que Paulo está escrevendo e está também nos trazendo essa revelação, agora vamos entender como ela é nos dada. E isso o apóstolo Paulo tem feito. O apóstolo Paulo, ele nos mostra a revelação da ira de Deus. Ele nos mostra agora a revelação da justiça de Deus. E o que nós temos que entender, através de todo o conteúdo que até aqui nós estudamos, tudo aquilo que nós meditamos, e agora nós temos que ver um meio como isso é oferecido a nós pecadores, visto com grande clareza na vinda de Cristo. Essa justiça de Deus agora deve ser recebida, e isso envolve, amados, a fé. Isso envolve o crer em Cristo. E aqui está alguns conteúdos que devemos ressaltar. Para Paulo, ter fé, crer, envolve alguns elementos. E dentro desses elementos envolve o conhecimento do conteúdo do Evangelho. Para nós crermos de maneira correta, e não há fé sem entender o Evangelho. É isso que nós temos que entender. O apóstolo Paulo, ele diz para nós que o crer envolve conhecimento. E tendo então o conhecimento do conteúdo do Evangelho, porém crer, ter fé de fato, não envolve somente ter conhecimento, mas envolve outras coisas. Pois só ter apenas conhecimento não é o suficiente. Mas é preciso ter conhecimento e também convicção intelectual sobre o Evangelho de Cristo. Mas esses elementos ainda não dizem se nós cremos ou não.
Pois ter somente conhecimento e convicção intelectual sobre o Evangelho de Cristo não é o suficiente. Pois isso até os demônios têm. Então veja, para nós, crer em Cristo envolve muitas coisas. Porém, essas coisas em si mesmas não nos traz regeneração. E não nos traz também a segurança que o Evangelho nos traz. Mas para nós, isso é fundamental. E não podemos negligenciar tal conhecimento do Evangelho. Pois se você não tiver um conhecimento sobre o Evangelho de Cristo Jesus de maneira correta, de maneira certa, se você não tiver homens inspirados por Deus para pregar esse Evangelho com convicção, com clareza, certamente você estará condenado ao inferno. Não importa quantos sermões você ouça por aí. Por aí, amados irmãos, já podemos ver então o quão sério é essa questão que está diante de nós nessa noite. Essa doutrina é uma questão muito séria e não podemos levá-la de maneira relaxada. Pois essa questão, essa doutrina, para nós crer, envolve sim o conhecimento do conteúdo do Evangelho. Um conhecimento assentimento mental de seu testemunho e respeito de Cristo e confiança e dependência dele como Salvador e Senhor. Nos traz uma segurança em Cristo. O nosso conhecimento do Evangelho é uma gama de união de coisas que caminham juntas e nunca separadas. Por isso é importante para nós termos este conhecimento. Aqui está uma parte do conjunto das coisas interligadas no crer em Jesus, no ter fé nele. Por isso muitos podem estudar sobre o Evangelho e não ter nenhuma dessas coisas em si. Pois essas coisas são dons de Deus para os seus eleitos. Pois antes dessas coisas, uma precisa acontecer antes. A regeneração, o novo nascimento. Doutrina essa que também está sendo negligenciada e abandonada, rechaçada. Os púlpitos não estão mais falando sobre o que é regeneração. E por isso elas têm negligenciado também essa doutrina. Então, antes dessas coisas acontecerem com nós, antes de nós obtivermos fé, crer, a entender o conteúdo, descanso em Cristo, segurança nele, antes de todas essas coisas pulsarem em nosso coração, uma outra precisa acontecer primeiro, que é a regeneração. Não sei em quantas frações de milésimos de segundo isso ocorre antes das outras. Eu não sei. Só sei que é a primeira coisa, amados, a acontecer na vida de um pecador. Para que assim então as outras coisas brotem. Para que as outras coisas fluam. E isso é importante para nós. Pois em outro lugar, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, e isso é fundamental para nós entendermos a doutrina que nós estamos hoje diante. Porque o apóstolo Paulo diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo,
Amados, olha que coisa maravilhosa. Primeira coisa, olha o que o apóstolo Paulo nos diz: e ele vos deu vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos. E aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele está falando de todos os seres humanos. Todo homem nasce morto espiritualmente. Todo homem nasce separado de Deus. Todo homem, ele nasce com a sua natureza pecaminosa. E todo homem, então, ele nasce desprovido de vida. Ele nasce morto espiritualmente falando. Porque é uma consequência do pecado. Então, por não ter vida espiritual, ele não pode ter fé. Ele não pode crer. Ele não pode entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais são loucuras para ele. Por isso que quando nós anunciamos esse Evangelho, o Evangelho de Deus, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós anunciamos a justificação somente pela fé, os carnais não compreendem isso. Os carnais rechaçam isso. Os carnais renegam essa doutrina. Os carnais não querem entender essa doutrina e não podem. Por quê? Porque isso não é possível a eles. Por isso que a primeira coisa que ele tem que fazer é nos dar vida, é nos regenerar. Aqui está o Evangelho. Aqui está, amados irmãos, a essência do Evangelho. Os demais frutos do Evangelho só podem brotar, só podem fluir no coração de um pecador após o nascimento. Antes do nascimento, essas coisas não ocorrem. Pregamos, amados irmãos, o Evangelho de Cristo Jesus para homens mortos. A nossa preocupação é essa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Toda vez que eu anuncio o Evangelho, estou anunciando o Evangelho para homens mortos, desprovidos de vida espiritual. Homens que odeiam o Evangelho. Homens que odeiam a santa doutrina. Homens que não querem crer em Cristo. Homens que não podem crer em Cristo por si só. Veja que doutrina maravilhosa nós estamos nessa noite. Pois essa doutrina diz que nós temos que ter um conjunto de conhecimento do Evangelho. Ninguém pode dizer que crê em Cristo e não conhece o conteúdo do Evangelho. Isso não pode existir. Isso não existe. Alguém que diz que tem fé em Cristo, ele tem que conhecer as doutrinas que estão nele. E por isso, hoje, nessa noite, essas coisas têm que saltar aos nossos olhos. É por isso que hoje, nessa noite, nós temos que entender que a primeira coisa que acontece na vida de um pecador é ter vida, receber vida, ser regenerado, para que as demais coisas aconteçam dentro de nós. Por isso que ele diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, as quais outrora andastes segundo o curso do mundo. Veja, o mundo, ele anda em delitos e pecados, por isso estão mortos. Então nós pregamos esse Evangelho de Cristo, nós anunciamos essas gloriosas doutrinas para homens mortos, para homens que odeiam essas doutrinas. E por que nós fazemos isso? Porque no meio dessa multidão de homens mortos, existem aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E quando esses homens que odeiam essas doutrinas ouvem o Evangelho verdadeiro, o Espírito Santo revive esses homens. O primeiro milagre que nós acreditamos na conversão é quando um morto se torna vivo e um descrente se torna filho de Deus.
Então, o milagre mais glorioso que nós podemos ver aqui nessa terra hoje é quando um pecador se converte verdadeiramente. É quando alguém reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador e passa a ter fé nele. Mas vê, não é só crer, dizer que acredita em Jesus. É ter conhecimento do conteúdo do Evangelho. É ter conhecimento do conteúdo e das doutrinas que permeiam o Evangelho. Por isso, pregamos o Evangelho de Jesus Cristo para homens mortos, desprovidos de vida. E a primeira coisa então é a regeneração. Eles nascem de novo. Isso é um novo nascimento. Isso é nascer de novo. E Cristo disse que essa coisa ela é necessária para entrar no céu. Nicodemo, certa vez, foi conversar com Cristo, ele diz: é necessário nascer de novo. Por isso ele nos deu vida. O novo nascimento. Quando um filho de Deus nasce. Quando um pecador passa a ser de fato um filho de Deus. As pessoas dizem por aí que o maior milagre é quando você vê uma criança nascer. Porque você diz que ali está vindo uma vida ao mundo. E para nós, amados, é quando um pecador se torna de fato um filho de Deus. Verdadeiramente. Quando ele passa a crer no conteúdo do Evangelho e em Cristo, que é o centro desse conteúdo. Agora as coisas são reais para nós. E também necessárias. Não apenas que são reais, mas que também são necessárias. Como confiança obediente, a dependência de Cristo, a segurança em Cristo, o conhecimento do Evangelho, a convicção em Cristo Jesus. Isso é ter fé nele. Isso é crer nele verdadeiramente. Voltemos agora para a exigência da justiça de Deus, que é a fé. A justiça de Deus é exclusivamente para aqueles que têm fé. E inclusiva de todos aqueles que têm fé. Fé em Cristo Jesus. E isso é importante nós entendermos. O mundo todo pode ter fé? Não. Todos os homens têm fé? Não. Por quê? Por aquilo que eu acabei de dizer, eles nascem mortos espiritualmente. Eles nascem separados da glória de Deus. Todos os homens nascem separados de Deus, isso é, destinados ao inferno. Se Deus não for em direção a eles, se Deus não regenerá-los, se Deus não imputar fé, se Deus não fazer desse pecador um filho dele, todos nós merecíamos o inferno. Todos nós estávamos caminhando para lá. Mas em algum momento Deus sentiu misericórdia. E a sua misericórdia nos alcançou. E nós mudamos a nossa trajetória. Porque Ele nos alcançou. Então olha que interessante, a fé, a justiça de Deus, ela é exclusivamente para aqueles que têm fé. Quem não tem fé não tem a justiça de Deus. E assim, amados, essa fé é inclusiva de todos aqueles que têm fé. Porém, os que devemos ressaltar é que o homem natural não possui tal fé salvífica em si mesmo. Antes, essa fé é um dom do Espírito Santo, ao qual o mundo não pode receber. O apóstolo Paulo nos diz em outro lugar a seguinte coisa: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja o que o apóstolo Paulo está nos dizendo.
Ele está nos dizendo que a fé é uma exigência. Como nós falamos no culto passado, a fé é uma exigência para ser salvo. Porém, a nossa fé, ela não nos salva. Olha que interessante. E a fé, ela é inclusiva, ela nos inclui em Cristo. Então, ele vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Veja, mediante o instrumento, a fé. Porém, todos os homens não possuem tal fé, porque é uma fé que é do Espírito Santo. E o Espírito Santo o mundo não pode receber, porque a promessa do Espírito Santo são para os filhos de Deus. E para um filho de Deus receber o Espírito Santo, por isso que eu estou dizendo para vocês, é necessário nascer de novo. É necessário você ouvir o Evangelho. Enquanto você ouve o Evangelho, o Espírito Santo te regenera. Como eu falei, eu não sei em quantas mil frações de segundos, milésimos, centésimos, isso antecede as demais coisas, eu não sei. Eu só sei que é a primeira coisa que deve acontecer na vida do pecador. Dito isso, devemos também entender que a nossa fé não é o que nos salva. Acredito que é o que muitos dizem por aí, e nisso acreditam. Eles declaram, sob a antiga dispensação, eram as obras da lei que salvavam. Mas agora não é assim. A lei foi abrogada. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Isso significaria que a minha fé que me salva. Não. Aqui está a confusão nessa doutrina. Aqui está um ponto que muitos ensinam errado. Quem salva você e quem salva eu é o Senhor Jesus Cristo. Se você disser que a sua fé te salva, sua fé se tornou-se em obra. E você tem algo do que se gloriar. Você pode dizer, eu criei. Esse outro não creu. E portanto, eu mereço a salvação. Ele não. Você está se salvando a si próprio. É justamente isso que o apóstolo Paulo está denunciando. A fé não nos salva. A fé, mas por meio da fé é que somos salvos. Veja, eu não sou salvo porque eu creio. A minha fé não salva a mim. Quem me salva é Cristo. A minha fé, por meio da minha fé, veja, ela não é a causa, ela não é o fim, ela é o meio. A causa e o fim da minha salvação é o que Jesus Cristo fez por mim. E então eu não posso me gloriar na minha fé. Por que eu não posso me gloriar na minha fé? Porque a minha fé é tão somente o instrumento da minha salvação, da justificação de Deus. É o meio ao qual Deus nos justifica. É o meio ao qual Ele nos declara justos. Mas não é a causa da minha justificação ou da sua justificação. A causa da minha e da nossa justificação é o Senhor Jesus Cristo e tudo o que Ele fez. E eu não devo interpor ali com alguma coisa, nem mesmo a fé. Esse lugar cabe somente a Ele, pois se não agirmos assim, vejam vocês, amados, não poderemos encarar o versículo 27 que vem a seguir, aonde diz, onde está logo a jactância?
Isso é onde está a vanglória. É excluída. Veja, a fé, a justificação pela fé, ele exclui qualquer glória do ser humano. Ele exclui de nós tudo. Por isso que a única coisa que nós temos é Cristo. Somos justificados por Ele, não pela nossa fé. Não há espaço para a jactância na vida cristã. Não há espaço para o orgulho. Mas se você diz que a sua fé te salvou, ou que a tua fé te salva, você está se vangloriando, você está se jactando da sua fé. Ela perdeu o sentido. Você não está dizendo que a tua fé é o meio pelo qual Deus te salva, que Cristo te salva, mas você está dizendo que a fé é a causa da sua salvação. Muitos dizem isso por aí. Não dizem? Vocês conhecem. E nós temos que combater esse erro. Praticamente o que eles dizem é: sim, o Evangelho é pregado a todos. E eu escolhi crer. O outro escolheu não crer. Portanto, é o meu ato de crer que me salva. É a minha fé. É a minha decisão. Mas isso não pode estar correto. Porque se fosse assim, seria algo que há algo no que estão sendo salvos e que não está nos outros. E os salvos teriam do que se vangloriar, do que se jactar-se. Mas, como sabemos, não há nenhum lugar para a vanglória na vida cristã. Não há nenhum espaço na salvação para as nossas obras. Por isso é importante nós olharmos para o Evangelho de maneira correta. Pois um pequeno desvio da sã doutrina nos leva à ruína total. Não conhecer o Evangelho de maneira certa nos leva para o inferno. Quando nós pregamos o Evangelho e quando nós ouvimos o Evangelho, o que está em jogo é a nossa eternidade. E isso é seríssimo. É como nós falamos no começo da pregação, do sermão. Esta doutrina é uma doutrina de suma importância para os cristãos, para a igreja. E isso para nós é tudo. Conhecermos o Evangelho, nos alegrarmos nele, nos gloriarmos nele. É por isso que Paulo diz: eu não tenho outra coisa a pregar senão a cruz de Cristo e este crucificado. Você pode ler todas as cartas de Paulo, ele não fala sobre outra coisa senão Jesus Cristo e o seu Evangelho glorioso que nos salva. Ele não está preocupado com a vida sentimental, com a vida financeira. Ele não está preocupado com a vitória dos irmãos, com a glória dos irmãos. Ele está preocupado com a glória de Cristo e do Evangelho. Paulo não saía fazendo campanhas. Paulo não saía por aí anunciando aos homens o que eles queriam ouvir. Pelo contrário, ele diz: olha, eu não fui ter convosco com sabedoria humana. Antes, eu fui ter convosco em sabedoria e em poder de Cristo. Por isso, amados irmãos, nunca devemos referir-nos à nossa fé como a causa da nossa salvação ou da nossa justiça. Não devemos fazer isso. Mas tudo, amados, tudo que eu quero que você entenda nessa noite é que a fé é um mero instrumento pela qual a salvação é recebida, agora que ela foi revelada. Veja, nós estamos lendo a carta de Romanos e Paulo está dizendo: agora se manifestou, Deus revelou um meio de salvação, como Ele te justifica. Agora você tem que entender como você recebe isso, e é pela fé. Mas você não pode se gloriar nela, porque essa fé não vem de você. Não há lugar para vanglórias. É por isso que o apóstolo Paulo agora está escrevendo essa carta.
Nós podemos imaginar a alegria, a satisfação, o prazer de Paulo em entender que agora no Evangelho se revela a justiça de Deus. Imagine você diante desse Deus e não podendo ser justificado, porque ele utilizou quase 3 capítulos para falar da depravação total do ser humano, para provar que todos estão destituídos da glória de Deus, que todos nascem separados de Deus e que todos estão condenados ao inferno. Mas imagine agora Paulo lendo isso, os irmãos lá em Roma dizendo e lendo isso e entendendo que a justiça de Deus agora é revelada. Assim como a justiça, a ira de Deus foi revelada, agora a justiça de Deus é revelada, o meio de salvação. Com o que nós estamos falando de salvação quando nós estamos falando de salvação? Estamos falando de justificação. Então a fé é o mero instrumento pela qual a salvação é recebida. Quero apenas fixar isso em sua mente, que a nossa fé não nos salva. Ela apenas é o canal pela qual a justiça de Deus passa a ser nossa. E isso é importante. Então, amados, essa doutrina está interligada em outras, com certeza. Assim o apóstolo Paulo declara que este é um método maravilhoso que Deus providenciou para nós. A justificação pela fé. A salvação pela fé. É tudo em Jesus Cristo. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amados, Ele é tudo em todos. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E nós estamos completos nele. É tudo nele. E a Ele pertence a glória para todo sempre. Aqui está os fundamentos da nossa justificação, a fé. Nós recebemos essa fé. Essa fé é nos dada como um dom. O arrependimento é dado como um dom. A salvação é dada como um dom. A justificação é dada como um dom. Essas coisas que nós temos que ter em mente. E outra coisa, antes de nós finalizarmos por hoje, nós devemos entender que a justificação é algo que Deus fez por nós. Não é algo que Ele fez em nós, mas é algo que Ele fez por nós. É uma obra realizada por nós, não em nós. E isso é tudo para nós. Entendermos essa doutrina, devemos pregá-la corretamente para evitarmos erros grotescos. Amados, entendermos tudo que nós vimos nessa noite é fundamental. Entendermos que a fé é um instrumento e não a causa. Ela é um meio e não um fim. Mas Cristo é a causa e o fim da nossa salvação. Entendermos que a fé ela é importante. E entendermos que quando estamos falando de fé, estamos falando de conhecimento do Evangelho. E quando nós falamos em conhecimento do Evangelho, estamos falando das doutrinas que estão intrinsecamente ligadas nele. Há doutrinas, há ensinamentos que nós precisamos ter. Porque não adianta nós falarmos que temos fé se não conhecermos o Evangelho. Por isso é importante você ter homens preparados para anunciar o Evangelho para vocês. E o mais importante disso tudo que nós falamos até aqui é glorificarmos a Deus, é render glórias a Ele, para Cristo, porque tudo que temos foi feito por Ele, tudo que temos, tudo que somos, tudo que agora nós nos tornamos, e tudo aquilo que um dia nós ainda iremos ser, depende da obra de Cristo.
Então nós vimos um pedacinho, agora nós podemos prosseguir um pouco mais na carta. Que maravilha! Eu posso imaginar os irmãos ali em Roma lendo essa carta e fazendo o que nós estamos fazendo aqui durante um ano. Olharmos aqueles homens entendendo, lutando, e o Espírito Santo os capacitando e abrindo as suas mentes e abrindo os seus corações e colocando fé, confiança, segurança, obediência, ao ponto daqueles homens darem as suas vidas por esse Evangelho. É isso que motivou aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, porque eles ouviam esse Evangelho, e esse Evangelho penetrava nos seus corações, e isso era tudo para eles, porque eles nasciam de novo, e quando eles nasciam de novo, tudo que eles tinham era Cristo. E a glória desse Evangelho penetrava na vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas mudavam por completo. E tudo que aqueles homens tinham, aquelas crianças tinham, aquelas mulheres tinham, era Cristo. Porque aqueles homens e mulheres e crianças tinham homens que pregavam o Evangelho sério, que pregavam este Evangelho que chegou até nós, que está disponível para nós. E Deus tem tido misericórdia de nós e tem levantado homens neste tempo, nesta geração, para falar sobre esse Evangelho. E assim como naquela época muitos rejeitaram, muitos não queriam, muitos odiaram esse Evangelho, não é diferente na nossa geração. Mas a minha alegria é saber que assim como haviam homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, idosos que se rendiam a esse Evangelho, é que isso aconteça na nossa geração, que isso aconteça no nosso tempo, que Deus continue nos capacitando aqui neste lugar para pregar o Evangelho como ele tem que ser pregado. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai amado, obrigado, Jesus, por essa porção do Evangelho que nos foi dada essa noite. A minha oração é que o Teu Espírito Santo agora faça a obra dele, Pai, em quem está aqui neste lugar, em quem está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo, ouvindo essa pregação, ó Pai. A minha oração é essa, a minha súplica é essa, que o Teu Evangelho germine, que o Teu Evangelho, meu Pai, regenere almas, transforme homens e mulheres, crianças, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, para a honra e glória do Teu santo Evangelho.